Pergunta número 10. Vamos à resposta. Por que a viúva pobre, que deu dinheiro para a obra de Jesus, não entregou na mão dele? Porque a obra que você fazemos para Jesus não é o que nos ensinaram. Se você puder perguntar o endereço de uma rua, por exemplo, ao dono do açougue ou ao carteiro que está próximo de você, você pergunta a quem? Digamos que você quer encontrar o endereço da minha casa. Você já chegou no bairro. E agora você desceu do ônibus. E agora tem ali um açougueiro e também tem um carteiro passando. Então você chega e pergunta preferencialmente ao açougueiro: olha, onde fica a rua tal, número tal? Ou você pergunta ao carteiro? É óbvio. Você vai perguntar à pessoa que está mais apta a te responder. E no caso, se for uma pergunta endereçada a um tipo de pessoa que detém autoridade, como você faria essa pergunta? Por exemplo, você agora encontra pela frente o assessor do secretário de obras da cidade. E você pergunta a ele: ô secretário, eu tenho dificuldade para atravessar essa rede ferroviária e estou aguardando a construção então aí da passarela que vai ser feita para me atravessar. Você que é assessor do secretário de obras, sabe me dizer quando essa obra vai ficar pronta? Claro, o assessor do secretário de obras talvez tenha informação. Mas se no caso você tem não só o assessor do secretário de obras, mas tem o próprio secretário de obras do seu lado, você vai confiar na resposta do assessor ou do secretário? Então agora chegamos onde eu queria que você entendesse. Você tem o pastor, ele é representante de Jesus. E ele diz para você que a obra de Deus é essa que você está acostumado a fazer. Você já sabe qual é. Tanto que precisa de dinheiro para fazer essa obra. E tem que ajudar na obra, senão você não é justo com Deus. É o assessor de Deus, o pastor, vamos dizer assim. Mas agora você pode fazer essa pergunta diretamente ao nosso Salvador. Então você vai ouvir a resposta do pastor, assessor do Salvador, e do próprio Salvador. Você vai confiar mais em qual? E se eu disser para você que até agora, até este momento, você está acreditando na mentira do assessor e deixando de crer na verdade do próprio Salvador, você diria que eu estou fantasiando demais? Diria que por acaso eu estou louco? Ou que eu não tenho responsabilidade de aparecer aqui em frente às câmeras e falar com um público tão grande como este que eu falo? O que você diria? Amado, olha para cá. Presta muita atenção em mim, por favor. Embora você hoje não possa fazer diretamente essa pergunta ao Salvador, como se, por exemplo, ele estivesse aqui vivo na tua frente, em carne e osso, para te responder. Embora você não possa, mas algumas pessoas já fizeram essa pergunta a ele. A resposta dele está na Escritura, mas você não foi levado a ler, porque você só vive repetindo pedacinhos na Bíblia, os mesmos pedacinhos sempre. E com o único objetivo, dar respaldo ao que o pastor está falando na pregação por 40 minutos. Você não está lendo para conhecer verdadeiramente a Escritura. Você está lendo apenas para que a Escritura testifique daquilo que o pastor está falando. Então a Bíblia passa neste momento a ser não mais uma fonte de informação, apenas uma testemunha, para que você testemunhe em versículo ou outro aquilo que o pastor está dizendo, se é verdade ou não. E pasme, na maioria das vezes, não é verdade. Mas quanto a esta resposta, que somente o Salvador poderia dar de forma correta e que é totalmente diferente do que você aprendeu, essa resposta está na Escritura. Ela foi dada a alguém que perguntou a ele. O que aconteceu é que o Salvador fazia milagres. E o Salvador atraía multidões até ele. E a partir do momento que ele começou a multiplicar peixe, multiplicar pão,
aquele povo passou a se aglomerar muito mais ainda atrás dele. E ele parou aquele povo no momento e disse: olha, vocês estão andando atrás de mim, não é por causa de mim, mas é por causa da comida que eu vos dou. Está em João. Leia o evangelho inteiro. Você vai encontrar essa passagem e muitas outras. Não espere que eu te dê versículo. Leia tudo, você vai ver isso e muito mais. Ele fala: vocês andam atrás de mim por causa da comida que eu tenho dado para vocês. Vocês devem trabalhar não pela comida que perece, mas para a comida que te alimenta para sempre. Faça a obra pela comida. Trabalhe. Fazer a obra é trabalhar. Faça a obra pela comida que permanece para sempre. Aí, neste momento, as pessoas perguntam: mestre, Rabi, o que faremos nós então para executarmos as obras do Pai? Pronto, meu amado, chegou aí. É a pergunta que você poderia fazer, não ao assessor do secretário de obras do município, mas ao próprio secretário. É a resposta que você pode agora obter do próprio Salvador, e não de alguém que diz que é assessor dele de forma indevida, porque ele nunca nomeou assessores para ele. Ele disse: eu sou o pastor, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e seguem a mim. Se está seguindo a outro, que não é ele, meu amado, é claro, 224, está seguindo a outro e não a ele. Só há um pastor, o Salvador, o nosso sumo, o pastor da nossa confissão. Então são inúmeros pontos da Escritura que ele é o nosso pastor. E ele, como nosso pastor, nos apresenta os pastos verdejantes. E na hora que alguém pergunta para ele, é a resposta que eu preciso. É a resposta que você precisa. Rabi, mestre, o que faremos então nós para executarmos as obras do Pai? E a resposta é rápida, imediata. A obra do Criador é esta. 2 pontos, leia com atenção. Que creia naquele que ele enviou, porque para isso o Pai me selou. A obra é crer. Você quer fazer a obra do Criador? Creia. Porque se tentar fazer a obra do Criador do jeito que esses caras te ensinaram, você vai esbarrar com um problema muito sério na Escritura, porque lá está escrito: a obra do Criador que o homem não pode fazer. Por mais que diga que a faz, porém, mente. As obras do Criador que ele faz são inalcançáveis. É assim que está escrito. Então fazer a obra do Criador, para nós, é impossível. A obra que nós fazemos e que achamos que é do Criador, é a nossa obra. É por ela que nós seremos julgados, assim está escrito. Cada um será julgado segundo as suas obras. Será que está escrito: cada um será julgado segundo a obra de Deus? Ah, você não tem que fazer a obra de Deus? Então você vai fazer a obra de Deus de qualquer jeito? Você vai ser julgado porque fez a obra de Deus de qualquer jeito. Está onde? Está assim. Nós, eu, você, seremos julgados pelas nossas obras, segundo as nossas obras. O que fizeram bem, para a vida eterna. E os que fizeram mal, para o próximo. É assim que está escrito. Então, quando você vê, em um determinado momento, falando que a obra de Deus é dar dinheiro para Deus, por exemplo, você saiba que isso não é obra de Deus. O Criador nunca nos pediu dinheiro. O Salvador mostrou aquela moeda e disse: de quem é a esfinge? É de César. De quem é a inscrição? De César. Então dê a ele. É dele. E ao Criador você dá ao Criador. Quem foi que cunhou a moeda e deu aquele formato com a esfinge nela? Aquela esfinge de César, ou hoje da Semiramis no dinheiro brasileiro, ela apareceu ali por acaso ou foi alguém que colocou? Então dê a quem colocou ela ali. Agora a banana, quem fabricou? A melancia, quem fabricou?
o arroz, o feijão, quem fabricou? Foi o homem. O homem pode fabricar uma fruta ou um legume? Então dê ao Criador o que é dele. Não diga ao necessitado, volte e te darei, tendo tu convosco agora. Aquele que pode dar as coisas a quem precisa e não o faz, peca. Está escrito. E assim fazendo, dando a Deus o que é de Deus, você certamente ouvirá. Eu tive fome, meu amado, e você me deu de comer. Quando você deu a um desses pequeninos que precisam, seus irmãos aí, você deu a mim mesmo. Então vende, bendito do meu Pai, herdai por herança o reino dos céus, que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Mas aqueles que ficam enchendo o rabo desses bandidos de dinheiro, será dito, apartai-vos de mim, malditos, porque eu tive fome e tu não me deu de comer. E este vai ter uma surpresa. Você acha que a surpresa é de quem tem consciência de que não serve ao Criador? Ou a surpresa é de quem acha que está fazendo certo e não está? Qual é mais propício ter uma certeza dessa? E dizer assim, quando é que eu te vi com fome? Eu dei meu dízimo, eu fiz as campanhas, dei o voto. Eu dei dinheiro na sua igreja, na sua casa. E até mesmo os pastores dirão, em teu nome eu expulsei demônios. Eu dei vista aos cegos, eu curei muita gente, e ele dirá abertamente, sem rodeios. Está escrito assim, abertamente. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. É duro. Então, meu amado, aquela viúva pobre não deu aquele dinheiro na mão de Jesus, porque ele nunca nos pediu isso. Nunca, em tempo algum. Dízimo na Bíblia nunca foi dinheiro. Peça o seu pastor, chega lá nele e fala assim, pastor, abre a sua Bíblia aí e me mostra que eu quero ver aqui onde dízimo é dinheiro. Eu quero ver isso. Ele vai inventar 1000 rodeios. Ele vai te levar para o gabinete. Só você e ele para poder não contaminar mais ninguém com a verdade. Ele vai te levar para lá, vai tentar te convencer de qualquer forma, vai usar 1000 argumentos, mas não vai abrir a Bíblia em um local que dízimo é dinheiro. E por quê? Porque dízimo nunca, jamais foi dinheiro. Então a viúva pobre, ela estava sendo enganada por um processo que está aí até hoje. Se você vê os noticiários da televisão, desde a época que você nasceu até hoje, você vai ver que não existe mais o Israel como está na Bíblia. O Israel de 12 tribos, Rúben, Benjamim, Naftali, Gade, Zebulon, Asser, Levi, Judá, cadê? Cadê as tribos de Israel? Só tem judeu, só tem uma tribo, a tribo de Judá. O que está aí é uma farsa. Então, naquele período que aquela viúva pobre deu aquele dinheiro, que jogou lá naquele cofre, ela estava sendo enganada pelos judeus, porque ali já não havia mais levita. Os levitas foram assassinados num tratado escuso entre Pompeu o Grande, representando Roma, e os judeus da época que mandaram Roma matar os levitas, sumir com os levitas, e roubaram o direito entre aspas, de comandar a religião do local. Por isso Herodes construiu um templo para eles. Aquele templo que você ouve muito falar nele no período de Jesus, não é o templo de Salomão nem de Zorobabel. É o templo de Herodes, feito por Roma, para que os judeus pudessem extorquir quem eles quisessem, a troco de que não trouxesse problemas políticos para Roma. Foi contra isso tudo que o Salvador lutou. Foi isso que ele denunciou e diversas vezes, diversas formas, chegou a dizer: esses judeus, líderes religiosos, se assentam na cadeira de Moisés. Roubaram a cadeira dos levitas. Moisés era levita. Então, por isso que ele diz, não façais como eles fazem. Eles atam julgos pesadíssimos nas costas das pessoas e gostam de se vestir bem. Atam longos filactérios, coisas bonitas nas suas roupas, para serem vistos pelos homens. Atam julgos pesadíssimos, mas eles mesmos não movem sequer um dedo para ajudar as pessoas. Então, vinde a mim, todos vós que estáis cansados de sofrer na mão desses homens.
sobrecarregados por eles, e eu vos aliviarei deles. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu, e aprendei de mim, porque eu sou manso, não sou igual a eles. Meu jugo é suave, o meu fardo não é igual ao deles, é leve. Essa passagem toda está dividida maldosamente, covardemente na Bíblia, manipulada por Jerônimo e seus asseclas, para que você não veja desta forma, mas leia ela inteira. Não pare no capítulo ou no versículo, pegue antes e leia. Capítulo e versículo não fazem parte da Escritura. Foram colocados recentemente na Bíblia, pelo processo religioso. Então nada impede, a Bíblia está na sua mão, você pode lê-la. Pode pegar antes do capítulo e sair lendo, atravessar o capítulo e nem se importar e ir embora lendo. E você vai ver que foi isso que aconteceu. Eles dividiram a Bíblia em capítulos justamente para omitir essas coisas. Assim, meu amado, respondendo esta pergunta: por que a viúva pobre não deu na mão de Jesus? Porque a viúva pobre, segundo a lei de Moisés, se estivesse valendo naquela época, ela deveria receber. Porque as tribos de Israel eram obrigados a juntar uma parte do que eles recolhiam do campo para entregar para a viúva, aquela mulher que não tinha as leis de Getúlio Vargas. E assim como a sogra de Ruth, e assim como a própria Ruth, que estava viúva, Noemi também estava viúva, as viúvas mendigavam. Ruth foi mendiga, você sabia disso? Ruth mendigou junto com a sogra dela, Noemi, porque as viúvas ficavam desamparadas e não tinham o que comer. Então surgiu a lei de Moisés dizendo que as viúvas tinham direito a pegar uma parcela do que os levitas recolhiam. Mas neste momento já não era mais levita recolhendo nada, porque os judeus usurparam esse direito dos levitas em acordo com Roma. Aquele templo então era uma bagunça. Ali se fazia cultos a Aserá, com orgias sexuais, está na Bíblia, é só ler. Não exatamente nesse, mas naquele anterior, no mesmo local desse que era de Salomão. E ali podia se extorquir quem quisesse, enganar todo mundo, roubar dinheiro, tomar, matar as pessoas como mataram o Salvador, e planejaram matar, inclusive, aquele que o Salvador ressuscitou, Lázaro. Esses mesmos homens que condenaram o Salvador à morte e que reinam até hoje. Esses mesmos que te comandam ainda hoje no processo religioso. Estes mesmos que foram culpados pelo Salvador pela morte, inclusive, de Caim. Quando o Salvador disse deles: vocês são como sepulcros caiados, parecem bonitos aos homens por fora, mas por dentro estão cheios de toda sorte de rapina. Rapina é devorar as pessoas. São ossos fétidos, mas por fora bonitos, sepulcro caiados. Vocês mesmos adornam os túmulos dos justos, como se vocês não os tivessem matado, mas vocês são culpados por todo o sangue justo derramado, desde o sangue do justo Abel, o Salvador. Afirmou sem medo de errar que a culpa por esse derramamento de sangue inicial de Abel já foi por parte deste povo religioso, por causa de religião, por causa de oferecer manjares de um jeito ou outro ao Criador, manjares que o Criador nunca pediu. E eles estão oferecendo até hoje. Não leram quando o Criador falou pela boca de Isaías: as suas festas solenes me aborrecem, seus cultos litúrgicos me pesam na alma, já estou cansado de o sofrer. Quem requereu isso de vossas mãos? A viúva pobre não entregou na mão do Salvador, porque ele nunca nos pediu dinheiro algum. Ela entregou naquele templo, porque estava sendo enganada por aqueles homens que, na verdade, representando o templo naquele local, deveria dar e não tirar da viúva pobre. E podemos ter certeza que o Criador do céu não nos pede dinheiro, porque você já leu, eu também já li, e nós já lemos quando Paulo chegou em Atenas e disse: olha, atenienses, em tudo vejo que vós, desta localidade, sois muito religiosos, porque andando por vossas terras encontrei vários altares a diversos deuses. Ora, encontrei até mesmo um ao Deus desconhecido. Este o que eu vos anuncio, e este
que vocês homenageiam sem conhecer, este é o que criou o céu e a terra. Este é uma separação deste para os demais, meu amado. Este não habita em templos feitos por mãos de homens, e nem requer nada de nossas mãos, nem mesmo dinheiro, porque ele mesmo fez o céu, o ar, a terra e todas as coisas para que nós pudéssemos viver. Ele não requer nada de nossas mãos, nem mesmo dinheiro, nem mesmo que venhamos a trabalhar para dar dinheiro a ele. E Paulo completa esse texto dizendo: por isso, por esta razão, por esse motivo, para que ninguém venha se reunir num lugar para dar dinheiro para ele, ou que alguns espertalhões venham se aproveitar das pessoas e reuni-las num lugar para tomar dinheiro delas. Paulo diz: é por isso mesmo que ele espalhou as pessoas pelos locais mais longínquos da terra. Espalhou, não ajuntou. Sempre ele espalha, ele não ajunta, não aglomera. Ele espalhou as pessoas para que cada um procurando o encontre muito mais perto do que parece. É assim que Paulo nos ensinou, que ele não requer nada de nossas mãos. Nada significa também nosso dinheiro, ou que trabalhemos para dar dinheiro a ele, para a obra dele, que não é dele. A obra dele é crer. E Paulo diz mais ainda, para que a gente não venha ter que ir a um lugar específico para adorar ele, ali ser tosquiado como uma ovelha. Ele espalhou as pessoas para que quando nós o buscarmos, nós venhamos a buscar o mais perto possível, porque ele mora dentro de nós. Ou será que você precisa continuar buscando ele nesses lugares? Se você precisa, meu amado, não seja hipócrita. É porque você concorda que ele não mora em você.